Você já ouviu falar de um grande dilúvio que destruiu o mundo? Provavelmente, a primeira história que vem à sua mente é a da Arca de Noé. Mas e se eu te dissesse que essa não é a versão mais antiga dessa catástrofe? Muito antes da Bíblia ser escrita, uma civilização antiga da Mesopotâmia, os Sumérios, já contava uma história impressionante sobre o fim do mundo, uma inundação devastadora enviada pelos deuses para apagar a humanidade da face da Terra. Hoje, nós vamos mergulhar fundo nas areias do tempo para desvendar o mito do dilúvio sumério, a narrativa original que inspirou inúmeras outras culturas ao longo dos milênios. Prepare-se para conhecer a história que moldou nosso medo ancestral do Apocalipse. Para entender por que os deuses decidiram destruir sua própria criação, precisamos voltar ao início da civilização suméria. Segundo seus mitos, depois que os deuses criaram os humanos para servirem como seus trabalhadores, a população começou a crescer de forma descontrolada. E com o crescimento, veio o caos. Imagine cidades inteiras vibrando com o barulho de milhões de pessoas. O som constante, as brigas, a desordem. Tudo isso começou a perturbar profundamente os deuses em sua morada celestial. Eles não conseguiam mais descansar, não tinham mais paz. O principal incomodado era Enlil, o poderoso deus do vento, do ar e da autoridade. Para ele, a humanidade tinha se tornado um fardo, uma praga barulhenta que ameaçava a ordem cósmica. A falta de respeito e a agitação constante dos mortais eram uma afronta direta. Cansado de tudo aquilo, Enlil tomou uma decisão drástica. A humanidade precisava ser eliminada. Mas a decisão de Enlil não foi um impulso repentino. Antes de optar pela solução final, os deuses tentaram outras formas de controlar a população humana. Eles enviaram pragas, fome e secas para diminuir o número de pessoas e restaurar o silêncio. No entanto, a cada desastre, a humanidade se recuperava e voltava a se multiplicar, mais barulhenta do que nunca. Frustrados com o fracasso de suas tentativas, os deuses se reuniram em um conselho secreto. Foi nesse momento que Enlil propôs o plano definitivo: um dilúvio global. Chuvas torrenciais cairiam do céu sem parar, enquanto as águas subterrâneas brotariam da terra, inundando cada vale e montanha. Seria uma purificação completa, um reinício para o mundo que voltaria a ser silencioso e pacífico. A maioria dos deuses, exaustos com o barulho humano, concordou com o plano terrível. O destino da humanidade estava selado, porém, nem todos os deuses estavam de acordo com a aniquilação total. Entre eles estava Enki, o deus da sabedoria, da magia e das águas doces. Enki tinha uma ligação especial com a humanidade, pois ele mesmo havia participado de sua criação. Ele via valor nos seres humanos e não conseguia aceitar a ideia de sua extinção completa. Impedido por um juramento de não revelar o plano diretamente aos mortais, Enki usou sua astúcia. Ele encontrou um homem bom e temente aos deuses chamado Ziusudra, um rei sacerdote de Shuruppak. Em um sonho, ou falando através da parede de uma cabana de juncos, Enki alertou Ziusudra sobre a catástrofe iminente. Ele deu instruções detalhadas para que Ziusudra construísse uma embarcação gigantesca, um barco enorme, e reunisse nele sua família e um par de cada animal vivo. Era a única chance de preservar a semente da vida na Terra. Ziusudra seguiu as instruções divinas à risca. Enquanto ele construía a arca, o céu começou a escurecer. A tempestade começou com uma violência nunca antes vista. Por 7 dias e 7 noites, a chuva caiu incessantemente. As águas subiram, cobrindo tudo, desde as planícies até os picos das montanhas mais altas. O mundo, como era conhecido, desapareceu sob um oceano furioso. Dentro da arca, Ziusudra e os sobreviventes flutuavam à deriva, em meio ao silêncio assustador de um mundo submerso. Quando finalmente as águas começaram a baixar e a arca encalhou no topo de uma montanha, Ziusudra abriu uma janela e viu a luz do sol novamente. Como sinal de gratidão, ele desceu do barco e ofereceu um sacrifício aos deuses. O aroma do sacrifício subiu aos céus e atraiu os deuses, que, comovidos pelo ato de devoção e arrependidos da destruição, decidiram dar à humanidade uma nova chance. Como recompensa por sua fé,
eles concederam a Ziusudra a vida eterna. A história de Ziusudra e do dilúvio sumério é fascinante não apenas por si só, mas também por sua incrível influência. Séculos depois, essa mesma narrativa aparece em outras culturas, com nomes e detalhes diferentes. Na Babilônia, o herói se chama Utnapishtim, na epopeia de Gilgamesh. Na tradição hebraica, ele é Noé. Essa repetição mostra como o medo de uma catástrofe divina e a esperança de um recomeço são temas universais. O mito do dilúvio atravessou milénios como um alerta sobre a fragilidade da nossa existência e sobre a necessidade de viver em harmonia com o mundo. O dilúvio sumério é a prova viva de que as grandes histórias que definem a humanidade nasceram muito antes do que a maioria de nós imagina, ecoando das profundezas do passado. Se você é apaixonado por descobrir os segredos de civilizações antigas e desvendar os mistérios da história, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Até a próxima!